O mar sempre foi uma fonte de inspiração para lendas e histórias incríveis. No entanto, embora suas profundezas contenham um número infinito de tesouros desconhecidos, é em suas margens que nossas histórias se desdobram. É isso mesmo. Neste artigo, veremos as 12 coisas estranhas mais encontradas na praia. Entre as fabulosas criaturas e objetos misteriosos, vamos levar esta emocionante viagem à beira da realidade. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Nossa viagem começa na Flórida, em uma praia em Miami. Foi em outubro de 2012 que um funcionário da praia encontrou um objeto singular enterrado nas conchas, durante sua caminhada habitual, um enorme olho azul do tamanho de um handball. O órgão, ainda latejante, parecia mal ter sido arrancado de um animal marinho. A partir daí, o passarinho correu para casa e apressadamente colocou o saque em seu refrigerador. Esta manobra preservou o olho nas melhores condições, enquanto se aguardava a chegada dos especialistas em vida selvagem. Estas imagens desencadearam uma onda de hipóteses de fantasia sobre a tela. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission deu as primeiras respostas, com a base na análise de características como volume, cor e restos das estruturas ósseas ao redor do órgão. Foi a fortiori um olho de um grande espardate pesando pelo menos 500 quilos. Estas hipóteses foram finalmente confirmadas pela análise genética alguns dias depois. Ainda na Flórida, mas desta vez no porto de Salerno, uma equipe de pesca conseguiu remover uma criatura gigante, uma lula gigante de 8 metros de comprimento e 90 quilos de peso. O animal, embora tivesse perdido um tentáculo, ainda estava vivo. Assim, os pescadores o levaram rapidamente para as autoridades portuárias locais. Embora tenha perecido no caminho, foi recuperado pelos cientistas em um estado de conservação satisfatório. Eles finalmente se resignaram a manter o espécime em formalina para estudos genéticos. Deve-se notar que esta espécie raramente foi observada viva, devido a seu gosto pronunciado por gelo profundo, onde as condições de pressão são insuportáveis para o homem. Ficamos na América, mas desta vez foi na Califórnia, onde um mergulhador fez um encontro inesperado. Ele se viu diante de uma carcaça de cobra gigante com mais de 5 metros de comprimento. O animal, geralmente discreto e raramente visto até mesmo por especialistas, fica imóvel a uma profundidade de 9 metros. Felizmente, o mergulhador teve o reflexo imediato de pensar que ninguém iria acreditar nele e procedeu a puxar o corpo para fora até a borda. Os cientistas imediatamente a colocam no gelo para extrair o máximo de informações possíveis. No entanto, embora este peixe, também chamado regalec, seja a espécie mais longa e óssea do mundo, sabemos muito pouco sobre ele, tanto que os serviços envolvidos julgaram que o corpo merecia ser colocado em um museu marinho. Em uma praia na ilha de Seram, na Indonésia, um pescador de 37 anos ficou surpreso ao encontrar-se diante de um corpo enorme, viscoso e fedorento, com mais de 15 metros de comprimento, pensando primeiro em um naufrágio, mas especialistas mais tarde provaram que era o enorme corpo de uma baleia em decomposição. Na verdade, foi a Ocean Conservancy que adiantou esta dedução, com base no fato de que a ilha está localizada perto de uma rota de migração para estes animais gigantes. Várias teorias começaram a surgir, entre as quais seria possível que o gigante fosse atingido por um barco. Isto teria causado feridas cuja infecção levou à formação de gases, o que causou o inchaço da carcaça. Esta lógica justificava a flutuação do cadáver, que normalmente afunda até as profundezas. Vamos passar para algo nunca visto antes. Em Montauk, uma praia de Nova York, onde os caminhantes encontraram uma impressionante carcaça de animal. A espécie era tão irreconhecível que a criatura era simplesmente chamada de Monstro Montauk. Na verdade, o animal não parecia nada que você já tenha visto antes. Um pouco maior que um gato, com uma mandíbula tão alta quanto um bico e outro bem afiado com presas afiadas, desprovido de pelos, exceto por algumas mechas dispersas e, acima de tudo, uma cauda semelhante à de um rato. Sim, uma verdadeira bênção para os fãs dos ficheiros secretos. Nas redes sociais, alguns pensavam que era o resultado de uma experiência genética, outros até evocavam a hipótese de um estrangeiro. Mas, segundo a maioria dos especialistas, seria um guaxinim em decomposição, dada a forma do bico e dos dedos nas pontas das pernas. Mas o mistério nunca foi resolvido até hoje, especialmente desde que o local estava localizado próximo a um centro de pesquisa governamental. Entretanto, no contexto das questões pendentes, foi no México desta vez, ao largo do Oceano Pacífico, onde um animal não identificado foi encontrado. À distância, os caminhantes imediatamente pensaram que era um golfinho e correram para resgatá-lo, mas uma vez perto, foi uma surpresa total. Sem olhos, corpo longo, cauda e dentes dignos de filmes de terror, a espécie era totalmente desconhecida, sem moreias, sem golfinhos, sem cobras. Foi assim que foi descrito pelos usuários da internet nas redes sociais, onde sua imagem estava em voga. Mesmo os pescadores locais, questionados pela mídia, não conseguiram identificá-lo. Eles simplesmente assumiram que poderia ser uma espécie que vive nas profundezas do Pacífico por conta da ausência de olhos.
Nossa viagem agora nos leva à ilha de Oahu, no arquipélago do Havaí. Em uma bela manhã de verão, um enorme marshmallow encalha na costa e cria um espanto geral. Pelo menos foi o que pareceu à primeira vista, mas o fedor e o comprimento de mais de 15 metros fizeram com que as autoridades interviessem imediatamente. Uma vez lá, eles conseguiram entender que era um enorme cachalote, morto e em decomposição. Os cientistas, portanto, aproveitaram a oportunidade para obter informações úteis para explicar o fenômeno. Assim, eles concluíram, após verificar que o trato digestivo da criatura não continha traços de plástico, mas, paradoxalmente, estava quase vazio de qualquer alimento. No final, eles concluíram que este gigante dos mares estava gravemente doente ou tinha sido vítima de uma colisão com um navio. Vamos deixar momentaneamente o mundo dos monstros aquáticos para olhar os objetos encalhados na praia, embora não vivos, mas nada menos surpreendente. Como esta massa não identificada que se assemelha a um pedaço de uma cápsula espacial que foi encontrada na Califórnia. Na verdade, a coisa cilíndrica escura tinha tudo para sugerir tal explicação, mas o fato de que a estrutura não era de metal rapidamente levantou questões. Foi assim que a Rede de Mamíferos Marinhos da Holanda, uma ONG para a proteção da vida selvagem marinha, lançou o debate sobre as redes sociais. Isto foi suficiente para que as hipóteses se espalhassem por toda a rede. Enquanto alguns apoiavam a ideia de que o objeto viria do espaço, outros pensavam que seria apenas os restos de um tanque séptico, uma espécie de boia usada nos portos para evitar colisões com os navios. O objeto misterioso foi eventualmente removido pelas autoridades, numa tentativa de identificá-lo. Mencionemos agora um evento natural incomum que ocorreu na Sibéria. Em 2013, uma longa praia na ponta da península foi inundada com bolas de gelo de todos os tamanhos, tanto que alguns chegaram a atingir as dimensões de uma bola de futebol. O grande número destes realmente criou um espanto incomum entre os habitantes. Eles até mesmo apontaram que a memória local nunca registrou tal fenômeno. Mas, como sempre, a ciência teve sua palavra. Sergei Lysenkov, do Instituto de Pesquisa do Ártico e Antártico, disse que uma combinação de ação do vento, a forma da costa e a temperatura pode levar à formação de tais bolas. Portanto, seria um resultado perfeitamente explicável, devido ao acúmulo de água salgada nas camadas de areia, seguido pela ação mecânica do vento. Voltemos às nossas incríveis histórias de animais marinhos e desta vez é no Vietnã. Em 2013, uma criatura gigante foi encontrada, estranhamente, a algumas dezenas de metros da costa. O animal tinha 10 metros de comprimento e pesava centenas de quilos. Em todo caso, muito mais que uma baleia. E reuniu uma multidão imensa de aldeões tão assustados quanto assombrados. Um vídeo mostrando a carcaça sendo arrastada por um veículo pesado rapidamente se espalha pela internet. Enquanto os aldeões observavam esta visão sem precedentes, alguns deles até se aventuraram a participar da operação de remoção. Mas o mais surpreendente da história é que os cientistas não conseguiram classificar o animal sob nenhuma raça conhecida até o momento. Ele simplesmente merecia ser chamado de o monstro do campo. Para as Filipinas, onde o ano de 2017 registrou outro enigma da natureza. É em uma praia da ilha de Dinagat, onde o monstro marinho foi encontrado. Um cadáver esbranquiçado de cerca de 4 metros de comprimento, peludo e ligeiramente sangrento, deitado no chão arenoso. Essas imagens invadiram as redes sociais para desencadear o clássico debate sobre a identidade da espécie. Isto, após ser examinado pelos membros do Instituto Municipal de Agricultura de Cagedianal, foi finalmente reconhecido como um peixe-boi em decomposição avançada. Espécimes deste animal, também chamado de vaca marinha, haviam sido observados perto da costa alguns dias antes, o que suporta a hipótese. Quanto aos tufos de cabelo, os cientistas explicaram que eles seriam os restos de fibras musculares decompostas. E para terminar esta incrível jornada através das histórias dos achados nas praias, vamos pousar na Indonésia para um evento palaciano. Em novembro de 2018, uma baleia foi encontrada morta com mais de 1000 objetos plásticos em seu trato digestivo. O infeliz animal, encalhado no Parque Nacional Wakatobi, tinha 6 kg de resíduos plásticos na barriga, incluindo 115 copos, 25 sacos, 4 garrafas e 2 chinelos de dedo. Embora o diretor de conservação do World Wildlife Fund na Indonésia tenha dito que os pesquisadores não conseguiram descobrir o que causou sua morte, as imagens da baleia desencadearam um novo debate sobre o impacto dos detritos plásticos na natureza, especialmente porque a Indonésia é considerada o segundo maior produtor de resíduos plásticos do mundo. No final, o universo marinho nunca deixará de nos impressionar e alimentar a imaginação dos amantes de histórias incomuns. Estas foram as 12 coisas mais estranhas que se passaram nas praias. Então nos fale sobre a descoberta mais misteriosa a seu gosto nos comentários.